Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Tem algumas coisas para compartilhar o seu espírito que Deus colocou no meu coração. Agradecer também, AP. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Confiar mais uma vez a gente está ministrando a palavra. Vamos orar um pouquinho antes da gente começar. Papai, nós queremos te agradecer, que há uma atmosfera profética nesse dia, um dia tão especial, um dia, Senhor, que o Senhor fez, preparado, não um dia no calendário apenas, onde nós viramos mais uma folhinha de calendário, não, Senhor, o dia que o Senhor preparou, Deus, para nós trazermos os nossos frutos, para continuarmos, consumarmos a celebração desse dia, desses dias de festa. E nós queremos honrar ao Senhor nesse dia. Honrar porque estamos aqui. Honrar porque o Senhor nos chamou. Honrar porque o Senhor nos convocou nesses dias. Nós te adoramos e pedimos ao teu Espírito que manifeste a sua vontade, a sua natureza. Que eu seja, Senhor, a sua boca. Que eu seja, Senhor, a expressão do Filho nesta manhã em nome de Jesus. Amém. O interessante, irmãos, que ontem eu tive que fazer uma viagem esses dias e estava programado para que eu chegasse ontem. E por questões de voo, climáticas mesmo, o voo estava para pousar. E na hora que nós estávamos pousando no aeroporto de Guarulhos, que é um aeroporto grande, um aeroporto internacional. E aí na hora que nós estávamos pousando, o piloto falou assim: os ares estão turbulentos. E aí ele disse assim: o avião retornará ao seu lugar de partida. E vocês não vão poder pousar. Devido a condições climáticas, mau tempo, vocês viram a chuva que caiu, todas essas coisas. Mas quando um profeta está no avião, e eu não orei para o avião pousar, não foi nada disso, mas eu quis entender no meu espírito aquilo que o Senhor estava desenhando, aquilo também que o Senhor estava falando. E para você ter uma ideia, para que um aeroporto como Guarulhos feche todos as suas entradas, para que nenhum avião seja vindo de qualquer destino, é algo muito complexo. Então, realmente, a segurança estava em risco. Então, podia estar vindo da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, de qualquer lugar. Não poderia descer em Guarulhos. E aí nós retornamos. Eu estava vindo do Rio de Janeiro, retornei para o Rio de Janeiro. Mas, enquanto isso, os aviões ficavam o quê? Dando volta nos ares, esperando os comandos para que aquilo pudesse consumar e a gente descer. E não houve uma autorização, mas eu ouvi a voz do Espírito. E o Senhor falava comigo assim: veja como eu governo os ares. Veja como eu governo a atmosfera. Eu paraliso, eu sou o dono dos tempos. Os tempos estão nas minhas mãos. Irmãos, poderia ser a aeronave com a maior tecnologia humana que fosse. Não poderia descer. Porque existe um governo dos tempos. Existe um governo na atmosfera espiritual. E eu não estou espiritualizando uma coisa natural. Mas ali, eu sentada naquele momento, eu falei: eu vou ouvir a voz de Deus. E já que eu estou dando volta aqui nos ares, eu quero entender o que o Espírito está dizendo. E o Senhor me dizia: nesses dias, há uma ordenança, uma ordem nos ares. Tudo aquilo que está para ser liberado nesse dia, hoje se cumprirá, será consumado, porque basta uma palavra. E aí o piloto entra novamente e diz assim: nós só poderemos pousar quando houver uma autorização.
E o Senhor ministrava ao meu espírito: está autorizado. Ainda que muitas vezes os homens dizem que não está autorizado, que não é o tempo, o Senhor está dizendo: há uma plenitude nos tempos nesta década. Olhe para essa década, olhe para o dia de hoje. Nós não acreditamos em numerologia, claro que não. Na verdade, é o mundo que copia tudo aquilo que já está estabelecido na Bíblia. Os números pertencem ao Senhor, têm os seus significados. Ninguém aqui é numerólogo. Mas hoje é 2/2/2020. Há um tempo oportuno, há um alinhamento das datas, há um alinhamento, não, queridos, apenas desse cronos, desse relógio humano. Não se trata disso, mas há um alinhamento no relógio de Deus a nosso respeito, no Kairos do Senhor, da eternidade, com aquilo que está sendo estabelecido nesse dia, nessa década, nesse tempo sobre a sua vida. Você está entrando nos melhores dias da tua história. Já está desenhado na eternidade. Já está desenhado. Já está feito. E é sobre isso que eu quero ministrar com você nessa noite, nesse dia, nessa manhã. Preciso pregar de manhã. Nessa manhã, eu estava em casa. E o Espírito Santo me disse assim, uma palavra simples, porque você vai ouvir talvez algumas coisas repetitivas, porque aqui não importa quem está falando, importa qual natureza está se manifestando. Então provavelmente você vai ouvir coisas que a Fernanda já disse, que a Eliana já disse, que o Paulo Ricardo já disse, que quem mais, a Zé já disse. Mas uma palavrinha que ficou no meu espírito, e eu quero compartilhar com você. O Senhor me disse assim: Camila, irrevogável. Repita comigo: irrevogável. Algo quando é irrevogável, é algo que não volta atrás. É algo que está feito. É algo que já está consumado, pleno, na sua amplitude, na sua totalidade. E o Espírito Santo falou comigo assim, eu vou falar para você com muito amor. Nós não podemos ter como opcional o que Deus define como principal. Nós não podemos estabelecer valor secundário em coisas que Deus estabelece como valor primário. E aí Deus começou a ministrar ao meu coração sobre o poder desta palavra irrevogável. E o meu papel nessa manhã é trazer o quê? Para você ampliar o teu conhecimento, ampliar o teu entendimento, para que você receba luz no seu espírito e entender que nós estamos tratando nesses dias, não de coisas optativas, mas estamos tratando de coisas e falando de coisas irrevogáveis. Irrevogáveis. Você vai ouvir essa palavra hoje ecoando no seu ouvido. Quando é algo optativo, está ligado a algo desejoso. Algo que eu quero ou eu não quero. Algo que está ligado à minha e à sua vontade humana, carnal. A nossa alma, a nossa natureza adâmica. Só que nesses dias, tudo que está sendo ministrado são princípios muito sérios. E são princípios irrevogáveis. Aí Deus começou a falar comigo assim: vocês vão tentando viver. Eu vou tentando viver, você vai tentando viver uma vida adaptada dentro de algo que nós achamos que é mutável, que pode ser o tempo todo mudado, quando na verdade nós estamos trazendo fundamentos sobre a sua vida irrevogável.
Existem coisas que já foram feitas, e nós vamos falar sobre elas hoje, que já estão estabelecidas. Há uma grande diferença em eu querer tratar de forma natural, de forma humana, de forma optativa. E quando nós às vezes ouvimos a palavra primícia, o tempo das primícias, a festa das primícias, como o pastor disse agora há pouco, o evangelista, nós entramos num embate com Deus. Só que nós estamos entrando num embate de algo irrevogável com algo optativo. Quantas coisas Deus coloca para você fazer, Deus traz ao seu coração, que não são coisas que o Senhor, eu não estou dizendo que Ele te obriga a fazer, você vai entender que não é isso, mas que o Senhor está dizendo, e você está lutando dentro de você, com coisas que Ele já disse que você é. E às vezes no nosso coração, a gente está nesse embate, lutando. O Senhor falou comigo assim: Camila, para de perder tempo. Para de perder tempo de discutir comigo coisas que são irrevogáveis. Coisas que não voltam atrás. E olha para a palavra de Deus. Olha para tudo aquilo que está estabelecido nesta verdade, que não voltam mais atrás sobre a sua vida. Não volta mais atrás. É tempo de cumprimento, irmãos. Não é tempo de coisas opcionais. Não é tempo de coisas desejosas, optativas, carnais. É tempo de coisas irrevogáveis do Espírito. É tempo de coisas espirituais. Coisas espirituais. Coisas que nós não podemos tratar com valor secundário, quando na verdade tem valor primário. Nós aprendemos aqui que não há uma escala. Não há Deus está em primeiro lugar, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Não, Ele se tornou a nossa própria vida. Mas como uma boa religiosa, eu já preguei muitas vezes que Deus estava em primeiro lugar, minha família em segundo e o meu ministério em terceiro, ou contrário. Sei lá, nem sei mais essa ordem. Porque tudo se torna um. Eu me movo, toda vez que eu faço algo, toda vez que eu expresso algo, seja em qualquer âmbito da sua vida, você precisa expressar a natureza de Cristo, seja ela no seu trabalho, seja ela na sua vida financeira, na sua família, no seu ministério. É algo natural, é uma genética transformada. É algo natural que flui. Então, quando eu escuto coisas que a minha alma quer argumentar, eu começo a identificar, porque a tua alma, a primeira coisa que ela vai fazer, coloque em valor secundário. Isso aí não é tão importante, porque ela não sabe lidar com as coisas do Espírito. Ela lida com as coisas da nossa carne. E ela é boa de argumento, é ou não é? Porque muitas vezes ela nos convence com uma capacidade impecável. E nós ouvimos essa voz. E nós caímos nessa voz. O que nós estamos fazendo aqui nesses dias, meu irmão, não é convencer você a trazer primícia longe de nós, mas imprimir verdades no seu espírito. Cada palavra é como fertilizante. Muitas vezes nós não vemos as coisas acontecer porque a terra não está fertilizada, o solo não está bom. E nesses dias o Espírito Santo está fertilizando através da palavra, está colocando vitamina, está colocando nutriente, não para te convencer a dar ou não dar, não para te convencer a fazer ou não fazer, não é isso. Tem coisas que é irrevogável. Irrevogável. E o Senhor me fez uma pergunta. Eu faço para você. Parece uma pergunta grosseira, mas receba no espírito, não na alma. O Senhor me perguntou assim: Camila, quem deu autorização
para escolher o que se deve compreender ou não. Porque existem coisas que são irrevogáveis na minha palavra. Quem te deu autorização para discutir comigo coisas que eu já estabeleci sobre a sua vida? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes Ele diz que você é filho, e isso é irrevogável, e você discute com Deus se você é filho. Porque muitas vezes, eu vou falar já, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Existem revelações, irmãos, princípios, valores, coisas que estão definidas na eternidade. Não perca tempo com Deus de discutir. Você pode conversar com Deus, pode se rasgar diante do Senhor. Você pode expressar a sua vontade, Ele é o seu Pai. Você pode fazer o que for. Mas existem coisas que existem ordem. Existem ordem. Vou dar um exemplo. Estou didática. Vou dar um exemplo. Tem alguém que quer uma família, esposa, marido e filho? Vocês três, vem cá. Olha como eu estou didática. Vamos a exemplos. Vem aqui, irmãos. Existem coisas que têm ordem. Existem coisas que são o quê? Estão ordenadas. Aqui em cima, por favor. Você aqui. Você aqui. Você no meio. E ele na frente. Esta família está ordenada se esta mulher for extremamente inteligente, extremamente capacitada, você é, extremamente cheia de planos, uma mulher porreta, e é ela. E o marido dela está passando por um período mais árduo, um processo, um tempo difícil. E ela resolve ser a cabeça. Ela resolve ser a bambambam na casa. Ela resolve dominar a casa. Existe uma ordem nessa família? Não existe. Porque não importa qual a qualificação que essa mulher tenha, não importa qual a posição em que ela esteja, não importa se ela ganha 30 mil e ele ganha R$1.000, ele continua sendo a cobertura desta mulher, ele continua sendo o cabeça desta família. E todos nessa casa estão sobre a cobertura dele. Todos nessa casa estão sobre o governo divino, o modelo divino. E quando há esta ordem, isso aqui não é uma hierarquia, isso aqui é algo irrevogável. Papel do homem, papel da mulher e o filho. Agora, se ela resolve, de uma hora para outra, ocupar esta posição aqui da frente, esta posição da cabeça, aqui é uma desordem. Abre-se um precedente nesta manhã. Esta família está sujeita às trevas. Porque há uma desordem espiritual. E onde há uma desordem espiritual, nós estamos abrindo o quê? Precedentes para que as trevas toquem, para que as trevas entrem e façam o quê? Uma desavença, uma bagunça, contenda, confusão nesta casa. Agora, se ele está posicionado, e ela sobre a cobertura dele, e ele sobre a cobertura desta família, há uma ordem. E o Senhor pode prosperar essa família. Não há, obrigada, queridos. Não há. Entenderam, gente? Fui bem de exemplo? Deu para entender? Estou aprendendo com a Eliana, pastora Eliana. Então, a mesma coisa com as nossas finanças. Há uma ordem. Há algo aqui irrevogável que são os papéis. E há algo irrevogável sobre o papel do dízimo. Há algo irrevogável, pastor Marcos, sobre o papel da primícia. Sobre o papel da oferta. Se eu faço essa lambança na minha vida, essa bagunça espiritual, e um dia eu dou dízimo, aí esse mês não dou. Não dou porque daí eu já dei oferta. E daí eu não dou primícia, porque se eu dei primícia, eu não preciso dar dízimo.
Acho que é mais ou menos essa matemática que a nossa alma faz. Eu quero dizer para você, é uma desordem. E aí coisas que não podem ser tocadas acabam sendo tocadas. Não porque a palavra não se cumpre, mas porque é uma bagunça na nossa vida financeira. Repita comigo, coisas irrevogáveis. Que não está ligada à nossa habilidade humana. Não está ligada, conectada ao quanto nós podemos fazer, irmãos. Pelo contrário, não se trata de nada do que nós podemos fazer, se trata daquilo que já foi feito. O novo pacto, irmãos, que nós tanto falamos, estamos aprendendo a cada dia, se tratam de coisas que já foram estabelecidas. A religião nos ensina e te ensina o quê? Fazer, fazer, fazer. Se eu for, Deus me dá. Se eu não for, Deus não me dá. Tudo se torna algo natural, parte de uma natureza. E aí eu vou por amor, eu faço por gratidão, eu entrego por gratidão. Por gratidão. Eu tive uma experiência antes de entrar aqui no próximo tópico, com primícias, eu e meu marido. Algo que mexeu muito conosco. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos um, no mês da primícia, no mês de março, né, da vez passada, do ano passado, nós tínhamos já algo no nosso coração para entregar de primícia. Só que no mês anterior, final do mês, entrando para janeiro, nós fomos vítimas de uma quadrilha de estelionato. E nós tínhamos um ativo, nós tínhamos um bem, e esse ativo foi roubado por uma quadrilha de estelionato. Ao ponto de, para vocês terem ideia, de cartório falsificado. E olha que é uma coisa, um cartório falsificado, então não se trata de uma quadrilha pequena. Cartório falsificado, assinatura, cheques falsificados, tudo que vocês imaginarem. E faltando, acho que 20 dias para a gente já entregar a nossa primícia. Só que se trata de algo irrevogável. E quando nós tivemos a notícia que eu fui ao cartório para reconhecer a firma, para conferir tudo, aí a pessoa do escriturário falou assim comigo: moça, eu vou checar, mas esse cartório não existe. Eu falei, o quê? E o bem já tinha saído de onde tinha que sair para chegar onde tinha que chegar. Não tinha mais volta. Nós estávamos confiando ali porque estávamos respaldados pela lei, pelo cartório, por tudo que podia ser feito. Talvez em algum momento fomos amadores na negociação, mas enfim. E aí, irmãos, o que estava no nosso coração já estava no nosso coração. A circunstância não iria mudar e não iria alterar o que já estava proposto. Porque a primeira coisa que a alma diz é o quê? Você acabou de ser roubado. Olha do que você foi roubado. Você acabou de ser lesado. E agora, como que você vai fazer? Como que você vai entregar isso? Como que você vai entregar esse valor? Sofreu um roubo. Mas o Senhor, nós oramos e falamos: Senhor, a entrega da nossa primícia não está baseada em algo externo, nas nossas circunstâncias atuais. Não importa se a gente está com o nosso mood feliz ou com o nosso humor que seja mudado, não está ligado a nada dessas coisas. Nós não nos movemos por nada sensorial, por nada que nós podemos tocar aqui. E aquilo que nós determinamos no nosso coração, que nós vamos fazer, nós vamos fazer. Estávamos tristes, porque era algo muito precioso que nós gostávamos bastante. Mas que diante do Senhor, se Ele quisesse dar outro depois, mas já estava longe, já estava... Irmãos, Deus é tão bom. E nós sempre ali sendo fiéis com as nossas primícias. O Senhor é tão bom. Que nós colocamos um investigador para que investigasse, entrou a Polícia Federal, tudo no meio da história. Mas o Senhor é tão bom que faltava 5 dias para a entrega da primícia. E o investigador que estava lá no sul do país entrou em contato e falou assim: eu tenho boas notícias. Isso já tinha passado um mês do roubo. Eu tenho boas notícias. E o Senhor ministrou meu coração. Nós íamos aqui, o apóstolo Hélio em oração conosco. Colocamos diante do Senhor. Ele falou: Pai, nós vamos dar uma ordem. O apóstolo orou exatamente dessa forma. Nós vamos dar uma ordem. E nessa festa,
eles terão um motivo também para celebrar. Esse bem irá aparecer. E nós cremos em concordância, oramos. Quando faltava 5 dias, o telefone do meu marido tocou meia-noite. Você imagina, você está esperando uma ligação do investigador, toca o telefone. Aí a gente olha assim e fala, nossa, é fulano, atende, atende. Aí ele, desculpa, liguei errado. Eu falei, pelo amor de Deus, como que você liga errado? A única ligação errada que a gente não podia receber é a sua. Mas no outro dia, ele fala, vem para cá, porque nós temos uma pista. E faltava acho que 3 dias para começar a festa das primícias. Mas o Senhor havia dito, através da nossa paternidade, que nos daria uma razão para celebrar. Já tínhamos inúmeras, irmãos. Mas Deus cuida tanto dos detalhes, que seu coração fica aquela pontinha triste, né? Da perda. Estava administrando a malvada da alma. Estava naquele, não do conflito, mas da perda, do roubo, de você se sentir lesado. E aí, para vocês terem uma ideia, chegou lá, foi num lugar, foi numa favela, não estava, foi em outro lugar, não estava. No meio de um rio, uma divisa, um lago, nem sei onde que estava, num caminhão, entre Uruguai e Brasil. Atrás de um bambuzal, é encontrado o nosso bem, liga para o meu marido, fala, não tem nenhum arranhão, estamos transportando de volta. Lá na divisa do Uruguai, 30 dias já tinham se passado, faltavam 2 dias para começar a festa. O Senhor disse, haverá sim mais motivos para celebrar, porque quando você abre o seu coração, não se move por nada aqui que é externo, não se move pelo que está na nossa alma gritando, mas se move no Espírito. Deus cuida das coisas naturais, Deus cuida daquilo que está aqui fora, porque são coisas que são irrevogáveis. Quando você entrega algo do seu coração no seu espírito, há uma bênção sobre isso. Há algo sobre a primícia que virá sim sobre a sua vida. E isso é irrevogável. Satanás não tem autorização e direito legal para tocar. E o Senhor nos mostrou isso com essa situação. Vem o caminhão de volta. Irmãos, sempre de verdade, com um arranhãozinho que foi na divisa do Uruguai. 30 dias depois, poderia ter já desovado, ter tirado peça, poderia ter feito tudo já. Um arranhão, porque tem coisas que são irrevogáveis e tem coisas que não podem ser tocadas. Para mim, não se trata de um bem material, se trata do cumprimento de um princípio sobre a minha vida e a vida da minha casa. Foi isso que eu vi no meu espírito. Se viesse ou não viesse, eu estaria na festa das primícias? Sim, porque é irrevogável. Porque não negocio. Não negocio. E o Senhor ministrava ao meu coração. É só um exemplo. O Senhor ministrava ao meu coração. Não entrem em questionamentos de coisas que já são. Repita comigo, já são. Já é. Já está. Diz a palavra do Senhor assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato já somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quero me atentar à primeira parte. Vejam como é grande o amor de Deus, que o Pai nos concedeu, sermos chamados filho de Deus, e que de fato já somos. Ontem foi falado sobre filhos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nasceram, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus irrevogável. Irrevogável. Eu não estou falando aqui de algo que parece que vai ser. Eu estou falando aqui do que se trata a sua vida. Eu estou falando aqui de algo que Ele já determinou. Você foi uma decisão de Deus. Não é um acaso. Você não está nessa festa nesses dias por um acaso. Você foi uma decisão de Deus.
E o Senhor ministrava o meu coração. Neste pacto que vocês estão inseridos, vocês partiram de uma iniciativa de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. Ele te introduziu nessa condição. Ele já te introduziu nessa condição. Isto é irrevogável. Tua alma pode gritar, tua alma pode espernear, pode falar que você não é, pode falar que você tem N defeitos, características que seja, mas existe uma identidade na eternidade a seu respeito, e isso é irrevogável. Vocês são. Não vai ser. Não foi. Vocês são. Presente do indicativo são. Essa é a sua identidade. O que Deus está nesses dias falando conosco. O Senhor está trazendo palavras ao nosso espírito, ministrando ao nosso coração nessa festa. É apenas dizendo: está autorizado. Posicionamento legal. Posicionamento legal. Sabe quando você entra numa festa e você fica com medo? Ai meu Deus, será que meu nome está na lista? Será que colocaram meu nome na lista? Mas se chegar lá e meu nome não está na lista? E se eu chegar lá eu não posso participar do buffet, só fui convidado para a cerimônia? Se esqueceram meu nome, eu não trouxe meus convites? Queridos, essa festa está aberta, esta festa está autorizada. Ele está te introduzindo numa nova década. Esta festa é a hora e o seu nome aqui está, porque você já está autorizado. Manifesta! Manifesta a igreja! Manifesta a expressão do Filho que está em você. Não estamos em discussão. Pode me olhar com a cara que for. Não estamos discutindo aqui nada. Eu vim para dizer que você é. Você é filho. Eu vim para dizer que a sua década será a melhor década da história. É para isso. Porque eu acho. Porque veio na minha cabeça. Porque o apóstolo Eli mandou eu dizer isso? Não, não, não. Porque estamos falando de princípios irrevogáveis sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz: de fato somos. Somos. Aleluia. Nossa, eu estou na página 4. Vamos embora. Vou pular umas coisinhas aqui. Aleluia, irmãos. Dia de festa. Aleluia. Você não vem numa perspectiva de coitadinho. Você não vem na perspectiva de que vai ver o que vai acontecer. Irmão, pode crer no teu espírito. Pode crer no teu espírito, não na sua alma. Deixa a tua alma onde ela está, governada pelo teu espírito nesses dias. Traga a sua primícia nessa noite, nesses dias. Hoje à noite, que será a entrega por entendimento do que já foi feito. Do que já foi feito. A primícia, sim, irmãos, traz multiplicação. Vocês já ouviram isso? Traz incremento, sim, como a pastora Fernanda explicou muito bem. Sim, por espécie. Aquilo que entregamos é aquilo que é incrementado, aquilo que recebemos. Mas eu já não venho mais com a calculadora. Eu já não venho mais fazendo continha. Eu não estou dizendo que você não faça fazer as suas contas aí. Entendo o que eu estou falando. Mas eu já não venho mais com aquela mentalidade medíocre. Eu já não venho mais com aquele bolo no estômago. Apóstolo Eli, então minha primícia. Então. Balança, não balança. Balança, não balança. Não. Livres. Livres. Satanás não pode tocar. Por quê? Porque você entra numa esfera eterna. Você movimenta coisas na eternidade a seu favor. Você não apenas movimenta a tua carteira. Você está se posicionando legalmente.
Legalmente, queridos. Aleluia. E aí o Senhor falou comigo: Camila, primícia, entrega, e quem tem identidade. Identidade, irmãos. Sabe por quê? Identidade é algo irrevogável. Vocês já são. Identidade. Identidade. A minha identidade, quando eu nasci em Cristo, quando eu nasci em Deus novamente, quando eu passei por um novo nascimento, a minha genética, ela é mudada. O meu DNA, ele é transformado. Então não se trata da Camila velha melhorada. Não se trata da profeta Cris melhorada. Não se trata, eu falava palavrão, agora eu não falo mais, não se trata mais disso. Essa natureza, isso que está aí, que se comportava dessa maneira, que se manifestava dessa maneira, é aniquilado, é morto. Nasce uma nova Camila. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E tudo isso, através da graça. Irmãos, por que hoje há tanta crise de identidade? É ou não é? Sou ou não sou? Fui ou não fui? Sou homem ou não sou? Sou mulher? Eu nem vou entrar nisso, nem vou entrar porque é primícia. Por que há tanta crise? Porque as pessoas começam a buscar, a querer ser quem elas não são. Não são. Porque existe uma identidade na eternidade a respeito da sua vida. E quando eu tenho essa crise de identidade, quando eu tenho falta desta revelação de quem eu sou em Cristo, eu me frustro. Porque daí eu começo o quê? A me espelhar em quem eu não sou. Em quem eu nunca serei. Porque cada um tem uma identidade em Cristo. Deixa eu corrigir. Nós temos uma identidade em Cristo. Cada um tem as suas características, o seu caráter, a sua personalidade. Mas a identidade em Cristo nós temos. Nós todos temos. E aí, nós queremos o quê? Muitas vezes usurpar de uma condição que nós não temos. Nós nos existem até aqueles... É tanta crise de identidade. Por que eu estou falando um pouquinho só da identidade? Porque é algo irrevogável. O que ele disse a seu respeito já está estabelecido. Você precisa manifestar e acessar e entrar neste lugar e manifestar isso. Quando nós olhamos para a vida de Esaú e de Jacó. Vou abrir um parênteses, nem está aqui, mas me veio isso agora. Jacó quis parecer quem? Perto do pai, para receber a bênção. Esaú. Jacó não era peludo igual a Esaú. Ele não tinha o cheiro que Esaú tinha. Mas quando eu tenho uma distorção, e um dia eu quero ministrar sobre isso, sobre a identidade com mais tempo. Mas quando eu tenho uma distorção da minha identidade em Cristo, quando a Bíblia já diz que eu sou, mas eu não consigo me apropriar disso, eu coloco um disfarce e eu tenho uma imagem distorcida. Jacó coloca uma roupa que não era dele, coloca um cheiro que não era dele, e aparece diante do pai e fala: pai, me abençoa, porque eu sou Esaú. Esaú é você mesmo? Sim, pai. Deus conhece seu cheiro, meu querido. Ele conhece o nosso cheiro de podridão e conhece o nosso cheiro na graça. Ele conhece o nosso cheiro quando andávamos pelos caminhos tortuosos da vida. Mas quando você se aproxima dele, não importa se é o cheiro da Camila, se é o cheiro do Eli, se é o cheiro da Bárbara, se é o cheiro do Michael, não interessa mais isso. Porque ele vê apenas o perfume de Cristo na sua vida. O perfume de Cristo. Por isso ele não olha se esse é baixo, se esse é alto, se esse é amarelo, se esse é verde, que cor que é. Se tem cabelo comprido, se não tem cabelo comprido. Por que ele já diz, vocês já são? Porque ele vê o Filho na sua vida. Ele vê Cristo na sua vida. Então todas as vezes que a tua alma tentar argumentar e tentar colocar diante de você que você não é apto, que você não é digno, que você não pode estar nessa condição, se posicione legalmente.
Se posicione, você tem autorização. Se você é um filho de Deus. Aleluia. Então, irmãos, não tem por que eu ficar discutindo com Deus. Deus, será que eu sou uma profeta? Às vezes passa essa paranoia na cabeça da gente. Será que Deus me chama? Sabe por quê? Eu não estou olhando para Cristo em mim. Eu estou olhando para as minhas habilidades humanas. Eu estou olhando para aquilo que eu sou capaz de fazer na força do meu braço. Aí eu falo, Deus, será que eu tenho condições mesmo de ser uma profeta, de abrir a minha boca para profetizar? Aí crise de identidade ministerial. Ministros aqui que nunca tiveram? Será que eu sou um pastor? Olha para a minha vida. Será que Deus me chamou realmente para ser um pastor? E eu começo a questionar a Deus. E eu estou falando do ministério, mas você pode trazer isso. Nem sei porque eu entrei nessa onda aqui. Mas vamos falar um pouquinho. Você começa a discutir o que é irrevogável. Entendeu, pastor? Eu começo a discutir com Deus algo que é irrevogável. É essa discussão que Deus está falando conosco. E aí eu começo com Deus. Deus, eu não sou profeta. Senhor, o Senhor está equivocado. Eu não sou uma pastora. Como que o Senhor pode me escolher? Tem tantos ali. Gente, já ouvi essa frase. Tem tantos ali. Deus chama para abrir o culto. Será que Deus me chamou para fazer isso? Para ser um diácono? Para ser qualquer coisa na esfera que você foi chamado? Membro da equipe profética? Intercessor? Qualquer coisa. Será? Quando ele diz, vocês já são. Não discuta com Deus o que é irrevogável. O azeite, irmãos, foi derramado sobre a minha cabeça. Não tem mais aonde. Sabe bumerangue, quando você volta e sobe, volta e sobe. Não existe isso. Ou eu me posiciono para cumprir o meu chamado, ou eu me posiciono para cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer como profeta, não confiando nas minhas habilidades humanas, porque eu não tenho nenhuma, mas naquilo que Cristo pode ser manifestado através da minha vida. Ou eu me posiciono, um dia eu vou chegar com um carão. Na verdade, eu vou deixar de desfrutar do propósito eterno de Deus na terra. Porque se Ele te chamou para fazer algo, seja na tua profissão, seja em qualquer lugar que você está inserido, se Ele te deu qualquer tipo de habilidade, se Ele te posicionou em qualquer situação, Ele está te posicionando para que você desfrute. Desfrute e para de crise. Desfrute com obediência, desfrute com coração grato, desfrute com paternidade, mas desfrute desse lugar que Ele te confiou. Ele disse, eu os chamei como ministros competentes do novo pacto, ministro do Senhor que está aqui. Ele não disse, eu vou te chamar, eu um dia te chamarei. Não. Ele disse, você é um ministro competente do novo pacto. Então se qualifique, se posicione e haja como tal. É isso. É para tocar sua bateria? É para tocar seu instrumento? Desfrute. E para de ficar perguntando por que você está segurando a baqueta. Para de ficar perguntando por que você está segurando. Vá ser competente no que você faz. É para interceder quietinho. Ele não está perguntando se você sabe orar ou não. Ele não está dizendo, fulano, como é seu nome? Sei. Igor, você é nomeado intercessor. E aí, o Igor começa com Deus. Está irrevogável. Deus já falou. E o Igor começa. Deus, não sei orar, não dá certo. Não tem como, não sei nem abrir a boca. Como que o Senhor quer que eu faça isso? Ele está dizendo, eu te capacito para fazer aquilo que eu te posiciono para fazer. Apenas se renda, apenas se coloque diante dele. Renda o seu coração. Para você que está aqui, que fala que não sabe orar. Deus me ministrou isso aqui agora. Eu não vou orar porque eu não sei orar. Você já é habilitado para isso. Você já é habilitado para isso. Então abra sua boca e fale com seu pai da forma que você tem que falar. Quem disse que existe uma receita? Quem disse que existe um ritual? Faltam 6 minutos. Vou pular essa. Vamos pular essa.
E a palavra do Senhor diz, erga sua mão, quero declarar esse versículo sobre a sua vida. Irmãos, olha que lindo. Vocês são, repita comigo, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repita comigo, eu já sou. Eu já sou. Você já é irrevogável. Irrevogável. Povo escolhido de Deus, nação santa. E a palavra também ainda diz, mas agora são povo de Deus, que não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Para finalizar, eu queria deixar aqui no seu espírito, aqui gente, comigo, não dispersa não. Eu queria deixar no seu coração algo. 3 características da primícia que Deus ministrou ao meu espírito. Ele disse para mim assim, a primícia, ela é suprema. Olha aqui para mim, vocês estão olhando tudo pro neto, olha aqui ó. A primícia, ela é suprema, ela é superior e ela é segura. Segura. Não tem os 5S, os meus 3S. Aí aposto, 3S. Suprema, superior e segura. Vou te dizer por quê, para finalizar. Ela é suprema porque ela se trata da vontade suprema de Deus sobre as nossas vidas. Ela não se trata de um achismo de ninguém. Ela se trata de um princípio irrevogável e supremo. Hoje no Brasil, quem ousa em discutir com o poder judiciário brasileiro, com o Supremo? Ninguém. Qual que é a autoridade máxima? Quando eles põem aqueles negocinhos em cima deles, que eu não sei o nome, senta naquela cadeira. O Supremo Tribunal libera algo, seja certo ou errado. Nós estamos aqui para discutir isso. Seja favorecido, não, ixi, nem vamos entrar. Ninguém. O Supremo definiu. O Supremo Tribunal decidiu, falando das leis humanas. E o Senhor falou comigo, a primícia não se trata de uma vontade optativa, de um desejo que vai brotar no seu coração. Não! Ela é suprema. Ela é irrevogável. Ela é uma ordenança. Ela está aqui. Hoje eu não entrei em tantos detalhes, porque é tanto fundamento que já foi estabelecido aqui pelos meus colegas que passaram por aqui, que ia ficar muito repetitivo. Vocês podem depois, no domingo passado, na data do domingo passado, buscar no YouTube a palavra da pastora Fernanda. Fundamentou como ninguém. Eu vou discutir com ela, irrevogável. Né, pastora? Não, já está fundamentado. Eu só vim pôr um tijolo e ampliar um pouco. E aí Deus me disse, suprema, porque se trata da minha vontade. E a minha vontade é suprema. Irmãos, não como obrigação, não porque Ele é um Deus que a religião apresenta o supremo todo, não. Quando um pai fala com um filho, quem que abre a boca para ficar discutindo? E eu não estou falando que você não pode discutir com Deus, conversa com Deus, faz o que você quiser, não é isso. Eu estou falando num tom do pai falando com amor. Ele só está falando, filhinho, não perca tempo e discutir quem você é na minha frente, porque eu já estou olhando para você e eu estou vendo quem você é. É isso. Ninguém discute, irmãos, com o Supremo Tribunal. A primícia, ela é suprema porque ela se trata da vontade soberana dele. Mas na vida financeira não é diferente. Não se trata de uma negociação, irmãos.
E o Senhor falou comigo assim: a vontade dele é suprema porque ela é boa, ela é agradável. E é a única vontade que é perfeita sobre a sua vida. Ela é perfeita. Sabe quando você faz uma coisa, vocês me dão mais 10 minutos? 10? Alguns não dão, a maioria deu. Então, vou ficar com a maioria. 10 minutinhos para acabar. 10 minutinhos. Eu estou perdendo segundos repetindo esses 10 minutinhos. Espera aí. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabe quando você está fazendo algo, abrindo um parênteses, e você está fazendo alguma coisa que você sabe que não é a vontade de Deus para você. Você não tem paz. Você faz, mas você sabe que aquilo não vai dar nada. Você fala: gente, eu estou fazendo isso aqui, mas não encaixa. Você não tem paz no seu espírito. Porque não é a vontade suprema sobre a sua vida. É a vontade optativa. É o desejo. Agora, quando você faz a vontade suprema, quando você vem e faz essa vontade, o mundo aqui fora pode desabar literalmente. Você sabe onde você está firmado. Agora, quando você sabe que você está firmado fora da vontade de Deus, aí a perninha começa a tremer mesmo. Porque aí não há posicionamento legal. A vontade eterna, suprema, superior, ela te posiciona legalmente. Te posiciona. E aí, gente, a primícia, o Senhor falou comigo, segundo S, superior. Porque superior não é superior no quesito, oferta melhor, primícia melhor, dízimo melhor. Não é nisso. Eu quero falar no âmbito da palavra superior. Ela é superior porque Cristo foi a primícia dentre os mortos. Ela é superior por isso. Ela é um ato. Porque na realidade, quando a palavra diz que Cristo foi a primícia dos que dormem, há algo superior na idoneidade desse ato. Superior sobre a idoneidade. Palavra difícil, né? Mas é essa que eu ouvi. Idoneidade do que Cristo fez na cruz. Tem algo mais idôneo do que a cruz? Tem algo mais, e eu vou falar para vocês aqui, isso aqui é algo muito forte, que eu ouvi, eu quis anotar para compartilhar com vocês. Porque às vezes, muitas pessoas duvidam ainda dessa idoneidade, né? A gente vê as pessoas às vezes falando: será que foi na cruz, morreu, ressuscitou? Mas o que esse povo tanto fala? O que é isso? Veio como homem? Veio como homem, mas não pecou. E aí o Senhor falava comigo, 4 coisas, irmãos: idoneidade de Cristo na cruz, idoneidade da primícia dos que dormem. Preste atenção. Se fez homem, primeira coisa. O Filho de Deus se submeteu a ser um homem. Você tem noção do que é isso? A gente fala isso de forma tão corriqueira, né? A gente fala isso de uma forma tão, já para nós, tão batido. A outra coisa, ele primeiro se submeteu a ser homem, depois se submeteu ao tempo. Ele é eterno, gente. O Filho de Deus é eterno. E ele se submete ao tempo. Cronos, relógio humano. Tantos anos para isso, tantos anos para começar o ministério, tantos anos como adolescente, tantos anos, até que fosse a cruz. Gente, ele se submeteu a uma linha do tempo. Do tempo humano, desse tempo ansioso, desse tempo em que nós estamos, muitas vezes, nos submetemos a ele. Ele se fez, repita comigo, primeiro, ele se fez homem, repita, homem, se submeteu ao tempo, e repita comigo, se fez carne. Ele se fez carne. Irmãos, Deus é espírito. E aí ele se submete em ser carne. Carne. Um corpo semelhante ao nosso. Ele adquiriu um corpo humano por você.
Mas não é fruto de uma natureza pecaminosa, deixamos isso bem claro. Ele não é da raiz que nós somos. Mas ele se fez humano. Porque a raiz dele não é uma raiz adâmica igual a nossa. E o último, ele se fez pecado. É superior ou não é superior à primícia do que ressuscitou? Você sabe o que é um Deus se fazer pecado? Tomar sobre si o pecado. Olha o nível de santidade de Deus. Coloque-se de pé. A humilhação que ele passou, queridos. Não existe mais nada tão humilhante para um Deus do que se fazer homem. Não existe nada tão humilhante para ele, para um Deus, se fazer gente como a gente. E levar sobre ele todos os nossos pecados. E para finalizar, um Deus santo. Que permitiu que naquela cruz agonizasse. Por causa da separação entre Deus e o Filho. Por causa do pecado que estava sobre ele. E ele agonizou. E ele ali gritou. E ele declarou: Pai, por que me desamparaste? Sua primícia, ela tem sim essas 3 características. Ela é superior. Ela é suprema. Ela é suprema, ela é superior. E para finalizar, ela é segura. Segura. E eu anotei aqui. Só para finalizar o que eu estava falando da idoneidade, irmãos. Tudo isso porque nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável. E ele ali tornou a nossa primícia em algo confiável, idôneo, íntegro, honroso, irrevogável, honesto, justo e indiscutível. Indiscutível. Porque se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Através da cruz, a sua primícia que você trouxe hoje, a primícia que você vai trazer à noite, ela se torna algo seguro. Amém? E porque ela é algo seguro, o Senhor falou, e eu finalizo com essa frase. Porque ela é algo seguro, ela é algo irrevogável. O Senhor disse: descanse na sua primícia. Amém? Descanse. Faça a sua parte e descanse. Porque ela é suprema, ela é superior e ela é segura. Por tudo o que foi feito na cruz do Calvário pela sua vida. Que Deus te abençoe. Declaramos esse tempo sobre a sua vida. A melhor década da tua história está começando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.